Bom dia para você, bom dia para sua família. Nós estamos começando Palavra do Cardeal. Palavra do Cardeal é o encontro do Dom Odilo com sua família. Dom Odilo Scherer, arcebispo de São Paulo, Cardeal Dom Odilo. Bom dia, Dom Odilo. Bom dia, Padre Juarez, e bom Advento para você. Hoje começamos o Advento, Dom Odilo. Começamos o Advento. Bom dia para vocês também e bom tempo do Advento. Tempo de alegria, de esperança, tempo de a gente se preparar para o Natal, mas também para ouvir o grande chamado. Preparem-se para o outro encontro, aquele grande encontro final. Olha, gente, hoje é o primeiro domingo do Advento. A gente sempre traz o Evangelho para o Dom Odilo nos nortear, nos conduzir. O Evangelho de hoje é Lucas, capítulo 21, versículo 25 e 28, depois de 34 e 36. A vossa libertação está próxima, né? O Advento fala de duas vindas, né, Dom Odilo? As duas vindas de Jesus. Isto, o tempo comum terminou domingo passado com a solenidade de Cristo Rei, falando do grande julgamento de Deus. Isso. O grande momento final, do juízo universal. Começamos o tempo do Advento, isto é, iniciamos o novo ano litúrgico. Hoje iniciamos. Falando já daquilo que está no final. Olha que interessante, é verdade. Já no início do caminho, olhamos para o final do caminho, que é a meta, para onde vamos. E é justamente a segunda vinda, o grande encontro final, a vida eterna, a salvação, o julgamento de Deus, final, para onde vamos. Começamos o caminho, e é o caminho justamente da história da salvação, né? Do caminho que se celebra ao longo do ano litúrgico, né? Para onde nos leva esse caminho? Nos leva ao grande final, ao grande encontro final com Deus. Por isso, então, esse Evangelho de Lucas de hoje, que nos fala exatamente, novamente, desse grande final que a gente deve ter presente sempre. Não por medo, não devemos esquecer, porque se alguém esquece a meta, erra o caminho, não sabe mais para onde vai. É verdade. E a igreja, nesse caso, é muito sábia em fazer isso, né? É muito pedagógico. Ao longo do caminho você sabe para onde vai, por isso não se perca por aí em atalhos, e não pegue caminhos errados. Então o Advento seria lembrar a primeira vinda que a gente está preparando no Natal, Natal, né? Que já veio, mas o foco mesmo é olhar para frente, a segunda vinda. Exatamente. Por isso é Advento, né? A palavra Advento. O Advento lembra a primeira vinda que já aconteceu. Isso. O Filho de Deus se encarnou no seio de Maria, se fez humano, viveu entre nós, nasceu criança pequenina, são os mistérios do Natal que celebramos, da infância de Jesus. Depois, o Filho de Deus se fez humano, esteve entre nós, experimentou, padeceu a paixão, ressuscitou, e o Filho de Deus enviou a igreja em missão. Então, o primeiro Advento já aconteceu. E agora celebramos lembrando. Isso, é uma memória que nós fazemos. Então. Mas, ao mesmo tempo, nós lembramos a chamada para o grande final. E por isso, no tempo do Advento, agora se chamam os textos bonitos dos profetas. Os textos dos profetas que falam do encontro com Deus, o grande encontro com Deus. Mas menos do nosso ir para Deus, mas muito mais de Deus que vem ao nosso encontro. Deus que vem ao nosso encontro na nossa humanidade, na nossa fragilidade, na nossa pobreza, na nossa miséria, na nossa angústia. Ele vem para salvar. Então, o nosso caminho está marcado justamente pelo advento de Deus, a constante vinda de Deus ao nosso encontro. Ele vem para salvar. Então, este pensamento nos ajuda a caminhar, não só agora, durante o tempo de preparação do Natal, mas ao longo de todo o ano litúrgico. Bonito isso que o senhor está falando, porque na nossa concepção eu preciso ir a Deus, mas antes disso, Deus já veio até nós. Deus veio ao nosso encontro e nós precisamos sim nos abrir e acolher Deus. Nós clamamos por Deus, ótimo, sim. O povo hebreu, isso os profetas recordam, o povo na sua opressão, na escravidão, na sua miséria, etc., na sua dor, clamava por Deus. E Deus ia ao encontro desse povo
e os ouvia e lhes prometia mais vida, mais salvação, tempos felizes e assim por diante. E, Dom Odilo, por isso que esse tempo do Advento, nós temos 4 semanas do Advento, é marcado justamente por esse sentido penitencial, porque nós estamos... Exatamente. Alguns acham que não... Por que penitência? Isso é da Quaresma? Não, penitência do ano todo. Mas só no tempo pascal a gente não faz penitência. É verdade. Mas o Advento é também um tempo penitencial, porque é um tempo de conversão. E a conversão requer penitência. Sem penitência não há conversão. O tempo do Advento requer, digamos assim, aquelas escolhas que nos ajudem a ir ao encontro com Deus. E algumas escolhas são difíceis, são pesadas, custo, sacrifício, renúncia, né? Então o tempo do Advento é também um tempo de penitência, né? O tempo do Advento é caracterizado justamente pela penitência, por um silêncio maior também, né? Até num silêncio mais na liturgia, né? Que a gente... Isso, sim. A expectativa, a gente poderia dizer. A liturgia se torna mais sóbria, né? É bom que se observe isso, e aí eu falo para os padres, falo para as equipes litúrgicas que talvez nos escutam, vamos olhar lá no diretório litúrgico da CNBB as recomendações, né, da igreja, né, para o tempo do Advento. Então, vamos observar isso na maneira de celebrar, na maneira de enfeitar a igreja, nos cantos, etc. Porque é todo um clima que se deve criar que nos ajuda a vivenciar bem esse tempo. Dom Odilo, agora, e a gente, o senhor está falando em ajuda a viver bem esse tempo, mas uma das coisas, uma prática muito bonita que a gente tem, um costume muito bonito, são as novenas de Natal. Que são as novenas que não são feitas na igreja, mas são feitas em casa, né? Nas famílias, né? E que bom, e que bom. Tomara que se faça mais e mais nas casas. Existe uma tendência a querer de novo fazer na igreja tudo, enquanto é muito importante que se faça nas casas. Justamente para que as casas, as famílias, retomem também esse sentido de serem casa de Deus, de serem ambiente de vida cristã. E como a igreja insiste em dizer, cada família é um pequeno núcleo da igreja, é uma igreja doméstica. Né? Então, a novena de Natal, sim, é uma preciosidade e que existe no Brasil há muito tempo, de evangelização popular. Então, existem muitas propostas de novena. Nós, na nossa arquidiocese, fazemos a novena da arquidiocese, mas eu sei que a CNBB tem uma proposta bonita, tem outros regionais da CNBB que têm propostas bonitas de novena, que tem conteúdo, que tem uma proposta evangelizadora, e isto faz muito bem, ajuda o povo a rezar nesse tempo um pouco mais, a se encontrar, a refletir juntos e a promover iniciativas de caridade enquanto fazem a novena de Natal. Muito interessante. Nós temos, eu queria só lembrar, porque nós temos daqui 2 dias, é isso mesmo, nós vamos celebrar um apóstolo também querido, Santo André Apóstolo, né, que fica bem no Advento, mas eu acho que precisa ser lembrado. Santo André é um grande apóstolo na igreja, né? Santo André é dia 30 de novembro. 30 de novembro, né? Isto. 30 de novembro. Santo André Apóstolo, irmão de Simão Pedro. Irmão de Simão Pedro, né? É verdade. Né? E segundo a tradição antiga, Santo André, ele seria como o apóstolo da região grega, da Grécia. É claro que São Paulo andou por lá também, né? Mas Santo André é muito venerado e tido em grande consideração pela Igreja Ortodoxa grega. Né? André, Andros, é o nome de... É homem, né? É um nome grego, né? Nome grego, né? Mas sim, e nós lembramos de Santo André e dentro do espírito, né, da recordação dos apóstolos, a gente sempre recorda, então, que nós somos uma igreja apostólica, a igreja que vem dos apóstolos, não é a igreja que foi inventada esses dias, mas ela vem dos apóstolos e dos apóstolos para cá, com digamos, uma sucessão apostólica sem interrupção, né? E a fé também transmitida autenticamente, sem erro. Isso é importante a gente lembrar. Que possa alguém ter dito coisas erradas, sempre teve, ou um grupo disse coisas erradas, sempre teve, mas a igreja não errou na sua fé, na transmissão da sua fé. Por isso, esse patrimônio da transmissão da fé apostólica perdura até hoje.
E aí é uma das preciosidades e das referências também. A igreja não inventa a sua fé a toda hora. Nós somos fiéis à fé recebida dos apóstolos. Por isso é apostólica, né? É. Dom Odilo, dá a bênção para a gente termina nesse primeiro domingo do Advento, então. Pois não, com muito prazer, e com ele também nós terminamos o mês de novembro. É verdade. E entramos no mês de dezembro, o último mês do ano. Vamos vivê-lo bem, intensamente, dentro do espírito do Advento, da preparação natal, tempo tão bonito, e pensando justamente nessas realidades bonitas da nossa fé, que também se tornam cultura ao nosso redor. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.